Enquanto as nossas crianças vão indo para o culto ali, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 11 até o 16. Esse texto aqui vai embasar a mensagem dessa noite. Lucas 7, de 11 a 16, né? Se na sua Bíblia tiver um subtítulo aí em negrito, provavelmente vai estar escrito aí a ressurreição do filho da viúva de Naim. Se a gente ficasse só nesse subtítulo, que não é bíblico, não é inspirado, é o tradutor que coloca, já dá para entender que a coisa não estava bem para essa mulher. Dias difíceis para ela. A ressurreição do filho de uma viúva, né? Então ela já não tinha o marido, e depois quando a gente lê o texto, a gente vai perceber que ela só tinha esse filho. Então o texto vai tratar um pouco um dilema familiar, pessoal que essa mulher viveu, mas eu creio que além dessa história dessa mulher, tem outra história de Deus aqui, a falar aos nossos corações nesses dias, nesse tempo, para esse tempo, e eu quero nessa noite meditar à luz disso. Então Lucas 7, versículo 11, se tiver sem a sua Bíblia, tem ali na projeção. Se você tiver com a sua Bíblia, aconselho você ler na sua Bíblia, trazer uma caneta, fazer uns grifos, fazer umas anotações que você achar pertinente para a sua vida, que eu creio que é de fundamental importância para a edificação da igreja. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Quero destacar essa frase final: e Deus visitou o seu povo. Foi a conclusão dessa situação toda, Deus visitou o seu povo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, da mesma forma que o Senhor visitou o seu povo, nessa ocasião, nesse fato verídico, registrado nas Escrituras, a minha oração para que o Senhor continue a nos visitar de forma poderosa, sobrenatural, surpreendente. Visita o teu povo, visita-nos, ó Deus, nessa noite, em meio à pregação, à exposição da palavra, o pensamento bíblico, que haja, ó Deus, uma visitação poderosa do Senhor, porque se o Senhor nos visitar, a nossa vida certamente nunca mais vai ser a mesma, porque fomos tocados pelo Senhor. E eu oro para que a pregação tenha esse mesmo efeito de tocar, de ressuscitar, de produzir vida, de produzir visitação do Senhor aos nossos corações essa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Alexandre, projeta para mim aí. Eu não sou jornalista, irmão, mas eu gostaria de destacar algumas notícias desses últimos dias. Refugiada ucraniana é morta a facadas dentro de um trem. Isso aí aconteceu dia 22 de agosto, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. Eu não sei quantos viram essa notícia. O vídeo é muito feio, é constrangedor, é um vídeo muito triste, né? Aquele moço que está ali de vermelho de capuz, ele saca uma faca ali e dá algumas facadas no pescoço dessa menina que está com o celular e com o boné ali. Ela estava voltando do seu trabalho. Ela saiu da Ucrânia por conta da guerra, era refugiada nos Estados Unidos para começar talvez uma vida nova, trabalhando e voltando ao seu trabalho, acreditando que estaria num país tranquilo e livre por conta da violência e da guerra que ela saiu lá do seu país. Ela acabou sendo brutalmente assassinada. E o que me impressiona nessa cena aí, que tem um vídeo no caso, é que ela morreu com todo mundo lá olhando para ela, ela agonizando ali, ninguém conseguiu fazer nada. Pode passar a outra notícia aí, Alexandre? Tá aí, eu vou tentar ler aqui, irmão, mas eu não sei se eu vou conseguir. Olha lá, Hayalakshmi Shiltrakar, é o nome da mulher ali, esposa do ex-primeiro-ministro do Nepal, né? Aí está o nome ali.
morreu após ser incendiada dentro da sua casa. Ela foi levada ao hospital em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos. Eu não sei quantos acompanharam essas notícias essa semana. Às vezes você fica muito focado no Brasil e esquece o que está acontecendo no mundo. Lá no Nepal estava tendo muita manifestação. O governo do Nepal é um governo que tem um viés mais comunista, opressor. A moçada, muita juventude se levantou por várias questões, seja de corrupção, de banimento das redes sociais, e começaram a destruir os prédios públicos, a colocar fogo. E essa mulher, que era esposa do ex-primeiro-ministro, foi queimada viva dentro da sua casa, intencionalmente. E alguns talvez saíram dali com senso de justiça. A gente resolveu o problema. Uma triste notícia que chocou o mundo também, que tem sido noticiada aí, essas manifestações no Nepal. E a última aí, Alexandre, não que só tem essa, mas tem muito mais, mas eu fiz questão de destacar ela. Morre Charlie Kirk, líder conservador evangélico, após sofrer um atentado nos Estados Unidos. Acredito que esse foi a que a maioria acabou vendo aí, que teve mais mídia nesse tempo. Esse rapaz era um cristão, ele era um jovem que ele trabalhava na questão dos debates, né? Então, era um influenciador, um debatedor. Inclusive, onde ele foi assassinado era uma universidade. Ele estava ali para debater, para responder perguntas, né? E ele foi brutalmente assassinado numa cena muito triste que chocou o mundo. Eu imagino assim a família, a esposa, as duas filhas, e alguns vão dizer que ele foi assassinado pelo crime de opinião, né? Então, questões políticas, ideológicas, por questões de ideias, né? Então, esses três fatos não são os únicos. Talvez nesse momento que nós estamos aqui está acontecendo alguma coisa nesse sentido. Talvez até aqui na nossa cidade alguém pode estar sendo morto. Só que não divulga, porque não era gente da mídia. Mas isso acontece o tempo todo. Talvez você pode estar pensando, pastor, mas qual que é a questão aí? É a questão política que você está querendo trazer? Não, irmãos, aqui você pode ver que tem ali um do lado mais da direita, a do Nepal do lado mais à esquerda. E aí, se a gente vir voltando o tempo, a gente vai, por exemplo, no próprio Estados Unidos, do dia 4 de abril de 1968, o pastor batista Martin Luther King foi também assassinado com um tiro na sacada de um hotel, na cidade de Memphis. E ele era um ativista que lutava pela causa dos negros nos Estados Unidos por mais direito, tanto no trabalho como a melhoria, um país muito racista naquele momento, e ele lutou bravamente com isso. Fica até uma dica, se você quer conhecer um pouco da história de Martin Luther King, assista um filme chamado Selma, deve estar na Netflix, vai explicar um pouquinho da história. Foi morto como esse moço aí, talvez por opinião, por atos políticos, por ativismo político. E ativismo político não é crime. Não é crime. Você pode ser um ativista político. E aí aconteceu todas essas situações. O que tudo isso, irmãos, tem em comum? A cultura da morte que continua reinando no mundo. E cada vez mais de forma mais agressiva. Isso aí, irmãos, não é novo. Isso tem origem. Isso tem origem lá em Gênesis 3. Quando Adão e Eva, eles resolvem desobedecer a Deus e querer ser como Deus e comer do fruto, o que acontece? A queda entra no mundo. E qual que é a sentença? Se comer do fruto, certamente morrerá. Mas no capítulo seguinte, capítulo 4, vai falar da descendência dos filhos, vai contar a história de Abel e Caim, que o texto começa falando que Caim pega uma oferta, separa uma oferta lá do seu cultivo ali e leva até Deus. Na sequência, o Abel, o irmão mais novo, também faz uma oferta, mas a oferta de Abel é das primícias. Tinha adoração, tinha primícia naquele negócio, entrega a Deus. Deus recebe as duas ofertas, mas a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Naquele cenário todo, não teve ali um Abel tripudiano em cima de Caim por conta da sua oferta. Pelo menos a Bíblia não relata. Não tem uma provocação de Abel, tem Deus dizendo, eu me agradei mais da oferta de Abel. O texto continua, diz que Caim chama Abel para o campo, e ele ali então assassina o seu próprio irmão, e aí começa a cultura da morte, a história dos homicídios na face da terra, uma morte bruta, brutal. E é interessante que no texto de Gênesis 4, quando Deus vai procurar Caim, ele fala, cadê o seu irmão? Né? E ele não se responsabiliza, eu vou ser tutor do meu irmão? E ele diz, o sangue do seu irmão grita da terra. O sangue do Mark aí, do Charlie Kirk, grita também da terra. Da ex-primeira-ministra do Nepal, grita também na terra. Da jovem ucraniana, grita na terra. Dos bebês que são assassinados em Gaza, grita na terra.
das mulheres que foram estupradas lá, as mulheres israelitas que foram estupradas pelo grupo Hamas e foram assassinadas, também grita pela terra. Políticos que foram mortos em época de ditadura militar, ou mais recentemente, também grita pela terra. Irmão, saber que o mundo é mau, isso não é novidade para ninguém. Saber que o ser humano tem a capacidade de matar, então não é novidade para ninguém. Mas sabe o que me espanta nesses dias? É quando a gente se alegra com isso. É quando a gente celebra isso. Talvez fica mais evidente para você a do rapaz aí, que ficou mais nítido, né, no mundo político, né, jornalistas, jovens americanos, tripudiando em cima da morte, se alegrando. Mas para não ficar uma coisa desigual, eu me lembro quando o neto do Lula faleceu em 2019, eu vi gente celebrando. Bem feito, o Lula estava preso na época, na ocasião, e o neto dele foi morto. Faleceu, o neto dele, uma meningite, parece na época. Ele estava preso, ele foi até o velório, e naquela época eu vi muita gente tripudiando em cima da dor humana. E isso continua, irmão. Sabe o que significa isso? A morte espiritual da humanidade. Se a queda, irmãos, é a consequência do pecado. Esses atos só acontecem, Alexandre, porque o ser humano já está morto aqui dentro. A capacidade de um ser humano de se alegrar e dizer foi tarde, ou fazer uma festa quando alguém morre, ainda que pense diferente de você, talvez é porque essa pessoa já está morta há muito tempo espiritualmente. E aqui, irmãos, não pense em viés de política, a minha ideia nem é tratar isso aqui. Graças a Deus eu saí desse sistema. Eu estou na terceira via, que é o reino de Deus. Eu não entro nem pela direita, nem pela esquerda. O reino de Deus guia. Como cidadão, vou lá e voto. Mas como pensamento político ideológico, primeiro eu vou para a palavra. O que cabe na palavra, eu sigo. Então a intenção não é dizer quem está certo ou está errado, mas é trazer para o nosso coração, irmãos, que a cultura da morte, ela continua imperando até os dias de hoje. E essa cultura da morte chegou para a viúva aqui. De forma trágica, porque o texto diz que ela era viúva, ou seja, o seu marido também foi visitado pela cultura da morte. Talvez não foi assassinado, teve uma morte acidental, não sei, o texto não revela. Mas foi trágico, ter que conviver com a morte. A morte é uma das coisas mais difíceis, isso não é a mais do ser humano conviver. Ninguém está preparado para a morte. Mas o texto também diz que, além de perder o seu marido, ela perde o seu único filho. Provavelmente era jovem, Fábio, esse filho. E junto com a dor do luto, junto com a tristeza, junto com a cultura da morte visitando o seu lar, a cultura da escassez também certamente ia visitar o lar daquela viúva. Mas o texto, irmãos, é um texto maravilhoso, porque diz que no dia subsequente, por que fala no dia subsequente? Do quê? Jesus estava em Cafarnaum, curou o servo do centurião. No dia seguinte ele foi para Naim. É interessante a gente estudar um pouquinho sobre os velórios lá na época. Não era igual os nossos, que às vezes tem corpo que fica 3 dias velando para esperar o pessoal do exterior chegar, para vir. Hoje a gente tem tanto recurso, né, científico para manter um corpo ali, né, para que outras pessoas possam participar daquele velório. Naquela época não era assim. Em poucas horas era sendo velado e enterrado um corpo naquele período, porque não tinha tanto recurso assim. E é interessante que o texto fala que no dia subsequente Jesus foi provavelmente 50 quilômetros de Cafarnaum até Naim. Numa caminhada a pé, numa região rochosa, não era uma viagem tão rápida. Alguns vão dizer que levava 1 dia ou até mesmo 2 dias. O que me faz pensar, irmãos, que talvez Jesus, não sei se o menino morreu e Jesus, como Deus também na sua soberania, falou assim, tem alguém precisando de mim ali. Ou foi apenas coincidência de Jesus ir para lá e encontrar esse cortejo. Eu prefiro acreditar na soberania de Deus, que Jesus, enquanto estava em Cafarnaum, ele ouviu o sussurro e a lágrima de uma mãe. E ele resolve ir até essa cidade. A Bíblia diz que ele vai com seus discípulos e uma multidão segue ele. E é interessante que o texto vai dizer que há um encontro de duas multidões, né? O cortejo do velório, o cortejo da morte, do luto, da tristeza, mas o cortejo da alegria, da bênção, da presença de Deus que vem com Jesus. E ambos se encontram. E a partir desse encontro, o texto nos mostra que Jesus ele para aquele cortejo. E o primeiro contato de Jesus é com a mãe, é com a mulher. E me chama a atenção aqui no texto que no versículo 2 Jesus se aproxima ali da porta, eis que saiu ao enterro uma viúva,
E aí no 13 diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse. Deus olha diretamente para aquela mãe que estava sofrendo a dor. E diz para ela, Mateus: não chores. O Consolador chega no momento pontual. Eu acho, irmãos, que isso talvez influencia Paulo quando ele escreve Romanos 12, quando ele vai falar para a gente chorar com os que choram, se alegrar também com os que se alegram. Porque o próprio Jesus foi testemunha disso. Ele chorou com os que choram, ele se compadeceu daqueles que sofrem. Então ele vai ao encontro dessa viúva, como ele foi também lá em Lázaro, quando Lázaro estava morto, diante de Maria chorando, Jesus chora. João 11:35, né, o menor versículo da Bíblia. Mas aqui, irmãos, é interessante que Jesus cuida do coração da mãe, dá uma palavra para a mãe, e falar não chore para quem está enlutado, irmão, é só Jesus mesmo que pode falar, nós não podemos. Que ainda bem que foi ele que falou, não foi Pedro, não foi... Nós não temos capacidade de chegar num cortejo, chegar num velório e falar assim: ô meu irmão, não chore não. Não temos dimensão da dor. Mas Jesus, irmãos, ele tem autoridade para dizer para alguém não chorar. E o próprio Jesus, lá em Apocalipse 21, vai dizer que um dia ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Então aqui Jesus está dizendo não chore porque ele é a vida. Como ele diz lá para Marta, em João 11, né? Lázaro está morto, mas eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus é a única pessoa que pode chegar para alguém diante de um luto dizendo para não chorar. Porque ele é a ressurreição e a vida. E aqui é o primeiro milagre de ressurreição de Jesus. Era novo. A mulher não estava numa expectativa assim: ele vai tocar no caixão e meu filho vai ressuscitar. Ninguém sabia o que ele ia fazer. Talvez essa fala de Jesus gerou talvez uma tensão muito grande ali, no meio das multidões. Como que ele disse para a mulher não chorar? A mulher já é viúva, perdeu o filho, não sei como vai ser a vida dessa viúva daqui para frente. Jesus, ele vem, para e fala para a mulher não chorar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o papel de Deus na humanidade. E o texto continua dizendo que Jesus, ele então para o cortejo, ele toca o caixão, toca o esquife. Provavelmente era como se fosse uma maca, e aquele homem ali, aquele jovem enrolado talvez em algum tecido ali, e colocar a mão ali, alguns vão dizer que era considerado impuro, ninguém fazia isso, colocar a mão assim, a não ser aqueles que estavam preparados para carregar o caixão. Jesus para aquilo, uma situação estranha, e Jesus dá uma palavra para aquele menino se levantar, e a Bíblia diz que aquele menino se levanta e passa a falar, e ele restitui a sua mãe. E aí a conclusão é: Deus visitou o seu povo. Dito isso, irmãos, é o tema da mensagem, o Deus que visita o seu povo. Eu penso, irmãos, por que essas notícias ruins acontecem, Alexandre? Porque é falta da visitação de Deus. Por que alguém tira sarro de uma morte porque pensa politicamente diferente da gente, de você? Porque talvez é a ausência de Deus. Quando Deus está ausente, irmãos, a gente se torna a pior pessoa do mundo. Nós somos um homicida, assim, em potencial. Paulo, quando vai descrever o nosso estado antes da visitação de Deus, ele vai usar a palavra morto. Mas morte no quê? Nos nossos delitos e pecados. Irmãos, a gente vê uma crise muito grande no mundo, no país, sabe por quê? A ausência de Deus. Não é ausência de igreja, não é ausência de Bíblia, não é ausência de religião, é ausência do próprio Deus visitando o coração do seu povo, gerando uma obra de conversão genuína, de regeneração verdadeira, de quebrantamento, de arrependimento e fé em Cristo. Igreja, irmão, tem a rodo. Religiões que vão trazer o bem para as pessoas, tem várias. Mas por que, com meio de tanta religião, um país tão religioso como o nosso, até mesmo seja um país até sincrético, de tantas religiões que as pessoas acabam aderindo, buscando uma divindade, buscando um estilo de vida mais pacífico, buscando a comunhão com a divindade, com o sobrenatural, e ainda assim a gente vive na cultura da morte, na cultura do ódio. Sabe o que é isso, irmãos? A ausência de Deus. Havia uma cultura de morte instalada na vida dessa mulher, mas quando Jesus chega lá, a conclusão das pessoas é:
Deus visitou o seu povo. O que o Antigo Testamento dizia que um dia ia se levantar um profeta depois de Moisés, ele se levantou. É Jesus, e Deus visitou o seu povo, porque ele foi vitorioso sobre a morte. E esse texto aqui, irmãos, cabe para nós como uma tipificação do Evangelho. É um Jesus que visita o morto e toca na vida do morto, e o morto passa a ter vida. É isso que Jesus, irmãos, faz na vida do cristão. Como que Deus visitou o seu povo? Visitou através da pessoa de Cristo. Ah, pastor, onde que está Deus? Deus não intervém, Deus não visita, como ouvi um pastor falando esses dias. Deus veio, irmão, interviu. Interviu onde? Na cruz. Da mesma forma que Deus tocou o esquife, Deus tocou no impuro, no morto, Ele nos tocou na cruz. Ele pisou nesse mundo, e não é que ele foi num velório, Ele foi o morto. E a mão de Deus que tocou ele, no primeiro momento não foi para ressuscitá-lo, mas foi para matá-lo. Porque não foi o Império Romano que matou Jesus, não foi o Sinédrio judaico, mas foi a ira de Deus. Ira de Deus essa que era para ser derramada sobre as nossas vidas. Então ele foi para o caixão, o próprio Deus visita o seu povo e toca no caixão, num primeiro momento, para matá-lo, para que o sacrifício pudesse ter validade. Então, queridos, Jesus está tipificando o que Deus ia fazer, a visitação de Deus. Mas a Bíblia fala nos evangelhos que ao terceiro dia o mesmo Deus ressuscitou Jesus Cristo da morte, e ele se levantou e passou a falar por 40 dias, com mulheres, com seus discípulos, e muita gente viu Jesus ressurreto, André, nesses 40 dias. Jesus aqui está tipificando o que significa a vida, irmãos. Uma cultura de morte, uma cultura de Caim, uma cultura de Adão caído. Jesus está ressignificando a vida. Eu vou ao encontro e produzo ressurreição. Dito isso, irmãos, como é que a gente pode aplicar ou aprender algumas questões com esse texto, com esse tempo que a gente tem vivido? Em primeiro lugar, irmãos, Deus visita o seu povo, ele vai de encontro ao que sofre. Aonde está Deus, irmãos, no mundo caído como nós, na cultura da morte? Ao lado de quem sofre. Deus é esse Deus. Como eu disse no início da mensagem, Jesus no dia subsequente sai e vai para Naim. Ele não tinha outro serviço para fazer em Naim. Ele não tinha uma empreitada evangelística para fazer em Naim. Não fazia parte do roteiro, talvez, de uma agenda ali, que algum discípulo poderia estar anotando, olha, nós vamos para lá, para cá. De repente ele se levanta, vamos para Naim, e nunca mais menciona aqui essa história, ou Naim, o que aconteceu, apenas essa visitação de Jesus por causa de uma mulher viúva. E como que eu sei disso? Que Deus se importa com os que sofrem, porque Jesus vai de encontro com a multidão, e a Bíblia diz que vendo-a, Jesus viu por dentro. É aquele que conhece o motivo das nossas lágrimas, é aquele que vai de encontro com o que sofre, com aquele que está dolorido. Aí talvez você pode pensar assim, poxa pastor, que bacana essa mensagem, hein? Mas ele não vem mais como ele vinha naquela época, né? Que ele vinha fisicamente, né? Eu acho lindo quando o texto é exposto, né? E fala essas verdades, mas como é que isso chega a mim sentado nesse banco? Como é que esse mesmo Jesus que visitou Naim, que viu aquela mulher, que tocou, que disse para ela não chorar, que consolou, que ressuscitou o menino dela, como é que isso me atinge? Sabe como que te atinge? Através da igreja. E aqui entra o detalhe, e nós como igreja, como meio de transporte de Deus, nós estamos falhando nisso. Porque talvez, irmãos, os que sofrem não estão sendo visitados por Deus porque a igreja não visita. Porque a igreja, como diz Paulo em Romanos 12, ela se amoldou a esse tempo. Ela caiu na armadilha. Seja ela o sistema babilônico, romano da época no qual Paulo escreve, mundano, ou talvez o nosso sistema babilônico, que continua o mesmo, que Apocalipse vai dizer sobre ele, mas talvez ideológico, forçando uma divisão mundial. E a gente vai perdendo aquilo que Jesus chamou
para a gente ser sal da terra e luz do mundo. A gente vai perdendo aquilo que Jesus chamou a gente para ser os pacificadores. E talvez a nossa expectativa é só no retorno iminente de Cristo, que Ele vai vir nas nuvens, e vai vir e fazer justiça. Aí eu fico pensando, lendo a palavra de Deus, estudando a teologia da Bíblia, eu fico pensando, Jesus falou assim, gente, vai, eu já fui, vamos. Vocês estão fazendo o quê? Esperando o quê? Eu não falei que depois da minha ressurreição, 40 dias, 10 dias depois o Espírito Santo desce, capacita a igreja, habilita a igreja para fazer o serviço. O problema é que a igreja não está fazendo o serviço, nós estamos cuidando de tantas outras coisas, não estamos fazendo o serviço da consolação, de visitar aquele que sofre. Pelo contrário, eu já vi cristãos rindo da morte do jovem, e já vi cristãos também tripudiando da mulher comunista que morreu. Aí o transporte que Deus usa para visitar Naim está com o pneu furado. Não vai. Não tem visitação. E aí, para você que está achando, é verdade, pastor, a igreja não faz isso, o pastor não faz, o André não faz, o presbítero não faz, o diácono não faz. Isso é um chamado para mim e para você, irmão. É para nós, como igreja. Todos nós somos chamados para esse papel. De consolar. Talvez não dizer como Jesus não chora, mas dizer, hoje você está chorando. O seu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Apocalipse 21 diz que um dia vai chegar, que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. E quem me acompanha nos velórios que eu faço, quase todos eu menciono esse texto, que um dia Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Sabe por quê, irmãos? Porque esse precisa ser o papel da igreja, aonde a igreja precisa estar em momentos tenebrosos, como nós estamos vivendo, com os que sofrem. Nós estudamos um texto esses dias atrás, no qual diz que a vingança pertence a quem? A vingança pertence a quem? O que Deus, o que Jesus, o que a palavra de Deus, o que Paulo nos ensina lá em Romanos, acerca dos inimigos. Orar e abençoar. Não rir. Teve uma entrevista com um universitário americano, e uma pessoa perguntou assim para ele, uma conjectura, se tivesse no seu alcance um botão, que você pudesse apertar para evitar o assassinato do Charlie Kirk, você apertaria para evitar o assassinato dele? Claro que não. É a cultura da morte, irmãos. É a cultura onde as pessoas falam assim, sabe por que ele está sofrendo? Porque mereceu. Sabe por que ele está sofrendo? Porque ele é de esquerda. Sabe por que ele está sofrendo? Porque ele é de extrema direita. Sabe por que ele está sofrendo? Porque ele fez isso, isso e aquilo. Aí Deus não visita Naim. Deus não visita Naim. Porque talvez a gente está esperando a divindade vir, e a divindade já veio, e já manifestou em nós, e a palavra de Deus todo dia está nos impulsionando para quê? Vai. Seja esse consolador. E aí, irmãos, a gente poderia dar vários exemplos aí do que sofre. Às vezes você não tem a palavra mesmo. Eu também não tenho. Sou limitado nisso. Eu não vou ter a palavra para todo mundo. Mas sabe, eu posso estar junto. Eu posso fazer o que Paulo falou. Vamos chorar junto. Vamos sofrer junto. E às vezes, irmão, eu que fui desse mundão perigoso. Às vezes eu reparo que às vezes o bêbado, ele acaba sendo mais consolador do que um crente. Por incrível que pareça. E eu não estou fazendo apologia ao bar, à bebida, nada disso, mas na cultura da tragédia, né, o bêbado na mesa de bar, como diz lá o Agnaldo lá, será Agnaldo, Rossi, né, tal do Rossi, Reginaldo Rossi, no bar todo mundo é igual, não é, ele dizia. E eu já fui do bar, irmão, eu já fui do bar. Eu era daqueles que ficava o dia inteiro no bar, boteco mesmo, não é barzinho chique que a turma vai não, é bar, boteco, cheio de bituca no chão, pinga,
sinuca. Eu fui desse, passava o sábado o dia inteiro no bar. E ali, às vezes, irmãos, no bar a gente encontrava, às vezes, um alívio momentâneo. Mas como igreja, irmãos, a gente tem perdido o bonde de Naim. Jesus aqui, irmãos, onde que ele está? Ele se vai ao encontro daqueles que sofrem. A Bíblia vai dizer lá em João 11, que eu estou fazendo um paralelo com Lázaro. Jesus recebeu a notícia, o Lázaro está doente, é bom o senhor voltar. Ele fica mais ali um tempo, e quando ele chega, já fazia o quê? 4 dias. Na cultura ali, havia ali um papo de 3 dias, se alguém ressuscitasse, poderia ser possível e tal, tinha uma explicação lá. Mas 4 não. Jesus intencionalmente fica mais tempo. O texto de João 11 vai dizer que o corpo já cheirava mal, já estava em decomposição. Jesus vai lá com a missão, ele ressuscita Lázaro, mas o que me chama a atenção é o papo dele com as irmãs. A Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra virá. Lázaro está bem. Mas Maria, irmão, não quer nem saber de teologia, de Bíblia, de versículo. Maria, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não tem versículo, não tem teologia, tem lágrima. Sabe o que Jesus faz? Se compadeceu e chora junto com Maria. E sabe o que acontece? Às vezes a gente quer dar versículo, quer dar carteirada. Não, irmão, às vezes é sentar na calçada e chorar. E eu faço meia culpa aqui, eu não estou dizendo que é vocês não, eu também. Ainda mais a minha personalidade, eu quero resolver problema dos outros rápido, Márcio. Alguém vem contar um problema para mim, eu falo, vai para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E às vezes a pessoa não quer que eu resolva, ela quer só conversar. Então, irmãos, o papel de visitar os que sofrem é nosso. Eu não tenho condições de visitar lá a esposa, os filhos, mas eu posso orar, Senhor, encaminha essa família. E aí, acompanhando o Instagram, eu que gosto do rock and roll, o vocalista do Metallica, Fernando, James Hetfield lá, diz que vai ajudar ele, o Bon Jovi, vai ajudar na formação dos filhos desse menino. Só um detalhe, o Bon Jovi, irmãos, o John Bon Jovi, ele é mais um viés à esquerda, diferente da ideologia que esse rapaz tinha. Os roqueiros dos Estados Unidos, não é a igreja, irmão, não é a igreja, é os roqueiros, sabe que o rock é do diabo, a turma de preto, rock, é o rock, irmão, que falou assim, nós vamos cuidar desses meninos. O que era para a igreja fazer, cuidar dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro, não, quem está fazendo é o outro. A ucraniana era estrangeira, refugiada, foi assassinada. O papel da igreja é esse, irmãos. É continuar cuidando do órfão, da viúva e do estrangeiro. Por isso que a gente arrecada aqui, irmão, cesta básica, dízimo. A igreja ajuda. A igreja oferta, a igreja abençoa, a igreja assiste, de forma a nível de conselho, mas a nível de irmandade, de irmãos. É assim, irmãos, que o que sofre é consolado. Então, irmãos, não espere uma manifestação divina para consolar você. Eu encerro esse ponto, hoje é só 2, nós vamos terminar. Quando eu vou fazer os velórios, normalmente eu faço menção na minha oração de que Deus consola através do abraço do amigo. É aquele cafezinho que você serve, é aquele bolo que você entrega, é aquela programação que você monta para levar a pessoa, para ela não ficar tão abatida. Sabe o que é isso, irmão? Deus visitando o seu povo. Deus visitando o seu povo, mas a gente está tão alienado que a gente está esperando uma visitação mística. Não, irmão, ele já veio na cruz, derramou o Espírito sobre a igreja, para que a igreja pudesse cumprir esse papel. Mas não é apenas o papel do pastor, é o papel de cada um de nós, irmãos. Segundo lugar, irmãos, que a gente aprende com esse texto. A Bíblia diz no versículo 14, acompanha aí. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduzia, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. O jovem, no versículo 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus restituiu a sua mãe. Quando Jesus toca no esquife, ele tinha poder para ressuscitar só no toque. Mas a Bíblia diz que ele toca
e chama: jovem, levanta. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Jesus faz uso da palavra para produzir vida e ressurreição. Sabe qual que é a ferramenta de Deus? Esse é o segundo ponto e final. Para que aonde há uma cultura de morte, aonde há o abismo, aonde há a dor, aonde há a ausência de Deus, é a palavra pregada que produz vida. É a palavra de Cristo. Levanta-se, quem faz um jovem levantar. E quando nós vamos estudar a teologia, irmãos, da ordem da salvação, nós reformados presbiterianos cremos que Deus nos chamou antes, nos escolheu antes da fundação do mundo. Só que para que esse chamado pudesse ser eficaz, em algum momento houve uma chamada do Evangelho, a pregação do Evangelho. Alguns vão dizer assim: ah, pastor, se Deus já escolheu todo mundo, não precisa pregar. Não precisa, aí que eu prego, porque eu sei que tem escolhido de Deus. É uma colheita certa. O chamado pela pregação da palavra. O que faz aquele jovem se levantar é a palavra de Jesus sobre ele. Quando Jesus vai ressuscitar o segundo, que é a menina, filha de Jairo, ele entra lá e diz: a menina dorme. Não, mas já morreu. Eu não sei quem recorda o texto. Jesus diz algumas palavras: Talita cumi, menina, levanta. Palavra. Não é apenas o toque, não é apenas a experiência, não é a filosofia, não são os pensamentos, mas é a palavra de Cristo que produz ressurreição, que tira a pessoa do seu estado pecaminoso, de inércia, morto nos seus delitos e pecados. A palavra de Deus, a palavra de Jesus pregada, produz conversão, produz vida, tira a pessoa desse estado de morte e coloca ela de pé e passa a falar. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele disse: Lázaro, vem para fora. O homem que já estava morto 4 dias, ao ouvir a palavra de Jesus, ele sai para fora. E os teólogos, eles são brincalhões, né? E eles vão dizer que quando Jesus diz Lázaro vem para fora, ele foi específico. Porque se ele falar morto vem para fora, todos ali iam ressuscitar. Tamanho o poder da sua palavra. Mas naquele momento ele queria um propósito específico com Lázaro. Então ele diz: Lázaro vem para fora. Eu não sei, irmãos, como que foi assim, mas um dos chamados bíblicos que eu mais gosto é o de Mateus, André. Que a Bíblia diz que ele estava na coletoria ali, e Jesus passou e falou: vem, e ele foi. Irmão, quando Jesus fala vem, levanta, vai, quem pode resistir à sua palavra, irmãos? Quem pode resistir à palavra? Sabe por que a gente vive no mundo de cultura morta, irmãos? Porque falta a palavra de Deus. Aonde a palavra de Deus, a palavra de Jesus está, irmãos, é para neutralizar a morte. Jesus diz: menino, levanta. E esse é o papel da igreja no mundo, irmãos. Anunciar as boas novas de Cristo é o que vai combater, irmãos, toda essa maldade que tem acontecido. A falta de pregação, a falta da pregação do evangelho genuíno, do arrependimento, da fé em Jesus Cristo, irmão, tem causado muito dano no mundo. Porque tem dado direito às pessoas viver de qualquer forma, sem arrependimento, sem remorso, sem culpa. E não que a palavra de Deus é para colocar você dentro de um gabinete psiquiátrico cheio de culpa, mas não é isso. Mas pelo menos a culpa do seu pecado você precisa sentir em algum momento. Senão não produz arrependimento. E é só a palavra de Deus, irmãos, que pode produzir vida no mundo da cultura de morte. Jesus disse para o menino: levanta, o menino passou a falar. Algumas curas, irmãos, ele cura com saliva. Outras curas, ele diz assim: vai que teu servo está curado. Mas algumas, ressurreição de vida, irmão, de coração, é só palavra de Deus. Conversávamos hoje, né, Andressa, sobre conversão. Se o Espírito não agir, irmãos, não tem conversão. É cegueira espiritual. Você lembra do texto de Jesus curando 10 leprosos? Curou 10. Quantos voltou para agradecer? Apenas um. Os outros foram viver a vida.
chamado da palavra, o chamado da pregação, do evangelho que ressuscita, irmãos, ele é uma ação sobrenatural de Deus, do Espírito. A gente não sabe quem Deus converte, Fernando, mas a gente precisa pregar. Finalizando, irmãos, eu lembrando de ontem, fui fazer um casamento. Nesse casamento, parente do nosso irmão Rodrigo, que tem a cadeira de rodas, o pessoal não é da igreja. E eu falei assim, e agora aqui, Jesus, como é que eu vou fazer aqui, irmão? Eu preguei a palavra. Sabe quando você prega a palavra assim, você fica até meio assim, André, nossa, acho que, sei lá, ficou um clima ruim. Vou até embora, fui embora. Aí quando eu chego hoje aqui na igreja, o Rodrigo veio aqui e falou assim, pastor, tem uma família lá do noivo, que diz que eles eram da igreja, estão afastados da igreja, mas eles ouviram a palavra. Eles chegaram no noivo e falaram assim, a gente precisa voltar. A gente precisa servir a Deus. Quem que é esse pastor? Vai atrás dessa igreja, vai buscar o Senhor. Irmãos, é a palavra de Deus sendo pregada, irmãos, que pode tirar a pessoa do túmulo e produzir vida, o que pode tirar do rosto de alguém que está sorrindo pela desgraça alheia, é somente o poder do evangelho gerando conversão e regeneração. O que pode tirar, desarmar a mão do assassino, do atirador, é o evangelho de Cristo, que penetra, que convence aquele sujeito dos seus delitos e pecados, impede ele de fazer. Jesus ali diante do Getsêmani, irmãos, Judas vai lá numa trairagem, dá um beijo em Jesus, porque Jesus era uma pessoa comum, talvez ninguém ia saber qual que é aqui, então eu vou dar um beijo para você saber quem é. Ele dá um beijo, vem os guardas ali, a Bíblia diz que Pedro passa a mão na espada ali, corta a orelha do sujeito, agindo com violência, como se estivesse fazendo um serviço para Deus, como se Jesus precisasse de Pedro como seu segurança, como se Deus precisasse de uma militância para segurar a onda dele. Jesus vai lá e restaura a orelha do homem. Irmãos, Jesus está trazendo a terceira via, irmãos, o reino de Deus. Se Jesus quisesse, irmão, dar um pontapé no imperador romano, desmantelar todo o sistema do sinédrio judaico, toda a grana que rolava ali. Se Jesus quisesse entrar num trono terreno e governar, ele faria, e um dia ele vai fazer isso, irmãos, mas agora é a hora do reino de Deus, que começa dentro dos nossos corações, com a mensagem do evangelho. O problema, irmãos, é que a gente não quer a terceira via, a via do reino de Deus, que é contra a cultura, que não abraça nem A nem B. Na esquerda tem algumas coisas boas, confesso que tem alguns benefícios. Na direita também tem alguma coisa boa, confesso também que tem seus benefícios. Mas o reino de Deus, irmãos, está acima de tudo isso. Cultura de morte, ausência de Deus. Deus precisa visitar o seu povo. E Deus visita por meio da igreja, através da minha vida e da sua vida. Alexandre, coloca um vídeo aí, eu quero colocar um vídeo para a gente ir finalizando a pregação, que é uma música, irmãos, que eu gosto muito, que vai falar disso, Deus onde está? Onde está Deus nesse negócio? É apenas 3 minutinhos e pouquinho, solta aí, depois a gente finaliza aqui a pregação, pode soltar, Alexandre, é só a letra, não tem vídeo assim não. Deus, onde estás? Te procurarei na porta dessa rua. Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa, o menino botou na boca doce, com gosto de fel. Deus,
Essa tem sido a minha oração, irmãos. Que a luz de Cristo ele bate sobre nós. Que ao invés de a gente cantar vai, a gente canta vamos. Aonde não há amor, que a gente ame. Que Deus possa, irmãos, nos fazer essa igreja que visita a viúva no dia da sua dor. Que Deus possa ser aquela, que Deus possa fazer da gente um povo que leva a palavra de Cristo para ressuscitar aqueles que estão mortos. Deus onde está? O texto termina dizendo que Deus visitou o seu povo. Deus está aqui, irmão. Cabe nós entender a visitação dele nessa noite e continuar a nossa carreira e o nosso chamado. Que Deus possa abençoar meu coração e o seu. Nós vamos orar, cantar um louvor finalizando. Faça uma reflexão nesse momento, né? Feche seus olhos. Faz um autoexame, examine-se a si mesmo, né?